Olá pessoal, olá jovem advocacia piauiense, estamos começando o primeiro episódio do Conexão Seja. Antes de apresentar nosso primeiro ilustre palestrante, ouvinte, gostaríamos muito de agradecer nosso presidente Raimundo Júnior por abrir, por ceder mais esse espaço para o Seja, para o Conselho Estadual da Jovem Advocacia, para que a gente tenha mais uma voz ativa, mais uma escuta da Jovem Advocacia. Gostaria de agradecer nosso amigo Dr. Ian Cavalcante. Antes de lhe apresentar, gostaria de agradecer imensamente você ter aceitado esse convite. Nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu fico muito feliz. Eu não sabia que era o primeiro, Yuri. Olha isso. Olha a importância desse momento. E fico muito feliz. Primeiro, reforçar o seu agradecimento ao Raimundo Júnior. Também acho que é extremamente importante. Principalmente por conta de uma gestão que é multiportas, te dá várias possibilidades de não somente ensinar, mas também aprender. E também te dizer um agradecimento especial. Quero te agradecer por esse convite, parabenizar pela sua gestão, por ter tantos conselheiros atuantes, dedicados, em prol de uma pauta que é sensível, permanente e que eu tenho certeza que vocês estão representando de norte a sul do nosso estado. Então, parabéns a você. Parabéns a todos os conselheiros que estão fazendo um brilhante trabalho. Muitíssimo obrigado. E pessoal, já de início eu peço desculpas, que de vez em quando vai soar uma informalidade aqui, porque nós somos amigos próximos, então de vez em quando não vai ter um senhor, vai ter você, vai ter um tu, então vamos lá, vou apresentar o currículo que é extenso, me permita ler. Dr. Ian Samitos Lima Cavalcante, mestre em Direito, especialista em Direito Imobiliário, Notarial e Registral, atualmente conselheiro federal da OAB Piauí, presidente da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral do Conselho Federal da OAB. Além disso, é diretor do IBRADI Piauí, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, vice-presidente da Comissão Nacional de REURB, também do IBRADIM, e professor de grandes instituições como Unifor, Sesvale e a ESA Piauí. Mais uma vez, Ian, muito obrigado. Perfeito. Eu só queria te dizer duas coisas. Primeiro, que eu não sei como ele conseguiu esse currículo atualizado. E segundo, que essa informalidade, eu acho que ela é necessária, né, Yuri? Acho que nós todos somos advogados, estamos aqui de passagem, trabalhando para a advocacia. Então, óbvio que nós somos amigos, eu fico muito feliz de ser seu amigo. Mas também nós somos amigos da advocacia piauiense, nós estamos aqui 100% entregues para um trabalho 100% gratuito, mas eu tenho certeza, volto a dizer, que essa entrega ela é real, e ela em prol de que a advocacia cresça, que a advocacia gere cada vez mais frutos. Então, estou aqui à disposição, ansioso para saber e para escutar as perguntas, porque tudo para mim é um mistério, mas eu estou muito feliz com esse projeto, então parabéns e estou aqui à disposição. Obrigado, vamos lá. Pessoal, nós separamos esse primeiro episódio para falar, acredito eu, que o tema mais relevante para a advocacia, honorários, como a gente ganha dinheiro, como é que a gente pode, nesse começo, nós vivemos em um mundo altamente digital, tecnológico, com N áreas, com N possibilidades. Nós saímos da faculdade cada vez mais no escuro, sem entender, sem conhecer uma prática. Então, a minha primeira pergunta é, quando sair, doutor Ian Cavalcante, antes até de sua resposta, você apresentar um pouco da sua vida prática, quantos anos de advocacia. Quando sair da faculdade, você, com sua experiência, e claro, a gente está falando aqui, são perguntas, é um ponto de vista dele, é um ponto de vista meu, e cada um vai conseguir adequar a sua realidade. Mas o que será que compensa mais? Você já ter um escritório, ter um sócio, abrir uma sede, ou você ir mais com calma, num home office? O que é melhor? Você já começar com uma apresentação, com uma sede, ou você num home office, devagar? O que é que hoje você recomenda para aquele estudante que está no 10º período, passou na OAB? Como você, o que é que você fez na sua época? Eita, sua época foi Na pesado. sua época pode ser ontem, pesado, antes de ontem. Brincadeiras à parte, eu poderia te responder, e essa pergunta ela tem várias camadas. Ela tem a camada de precificação, ela tem a camada de abertura de escritório, ela tem a camada de como eu cheguei até aqui.
Para mim são muitas, como eu estou te falando, reflexões, porque volto, de fato, ao início da minha carreira e reflito de tudo aquilo que foi necessário eu fazer, eu estudar, para chegar onde cheguei. Mas eu acho que a melhor forma de te responder isso, Yuri, seria te dizer uma coisa totalmente fora da curva. Eu definiria de forma muito clara minha visão, minha missão, meus valores. Para mim, isso determina, de fato, tudo que você está disposto a enfrentar para galgar o que você objetiva. Por que missão, visão, valor? Porque tudo depende da tua visão. Qual é a tua visão dentro desse processo? É montar um escritório que quer atender o Brasil inteiro? É montar um escritório para ser especialista numa área específica? É montar um escritório apenas para ser rico? O que é o sinônimo de riqueza para você? Então, assim, primeiro você tem que ter uma visão muito clara disso. Depois a missão. O que é que você vê a advocacia? O que é a advocacia para você? A advocacia ela vai ser para trazer benefícios em prol da sociedade, ela vai ser para construir alguma coisa. Então, a missão dentro da sua advocacia, ela serve para quê? E, principalmente, dentro de um contexto de o que é permitido na sua caminhada, são os valores. São os valores. O que é que você está disposto a acordar todos os dias e colocar ali como pitada, né, para a sua advocacia? Vai ser o estudo? Vai ser o empreendedorismo? Vai ser Deus? Vai ser família? Então, quais são os valores que você vai aplicar dentro disso tudo? Por que eu tenho que te falar isso que eu estou te falando para depois chegar Sim. a falar sobre preço, a falar sobre construção de marca, sobre montar um escritório físico ou montar um escritório home office? Porque primeiro eu estabeleci aonde eu queria chegar. Eu sou advogado que eu atuo no ramo contra o fluxo da advocacia. Enquanto a advocacia sai enquanto os estudantes saem das cadeiras da faculdade objetivando judicializar, eu busquei a desjudicialização, porque eu advogo no imobiliário. Então, dentro do imobiliário existe uma parte do guarda-chuva imobiliário que trata sobre a advocacia voltada aos cartórios, que trata sobre a advocacia extrajudicial, que trata sobre a advocacia notarial e registral. Dentro dessa advocacia, eu praticamente não judicializo. Então, eu trabalho contra o fluxo de um nível alto de judicialização. Eu pensei em ser o melhor advogado da minha área. Eu luto para isso. Por essa razão, eu comecei a galgar espaços políticos, porque a gente começou a buscar junto ao tribunal melhorias para a nossa classe, com a finalização do concurso público de cartórios, melhoria no código de normas, melhoria no atendimento dos cartórios para a advocacia, tanto que conseguimos a prioridade de atendimento pelas serventias extrajudiciais. Eu comecei a galgar conhecimento técnico, comecei a fazer especialização em direito imobiliário, depois notarial e registral, depois mestrado, inúmeros artigos, livros escritos e por aí vai. Eu comecei a viver, a estar na ambiência de colegas profissionais. Então, todos os estados do Piauí que advogam, direto ou indiretamente, na esfera extrajudicial, no imobiliário, têm contato comigo. Eu tenho contato com eles, eu tiro dúvida com eles. A gente, de fato, formou uma grande família, do mesmo jeito fora do estado. O Ibradim, ele é eu digo que nós todos somos uma família dentro do Instituto, porque, querendo ou não, lá nós não fazemos política, nós estamos lá com o objetivo de fomentar o direito imobiliário brasileiro, de tratar sobre normativas, sobre tratar sobre novos institutos. Então, você vai construindo, e eu fui construindo uma base sólida para a minha visão de futuro, para traçar aonde eu queria chegar. E automaticamente, Yuri, tudo isso foi fazendo com que nós chegássemos a uma percepção de preço pelo serviço que você oferece diferenciada, porque você vai se tornando especialista. Quanto mais especialista você consegue ser, mais contatos você tem, menor o tempo de duração de um processo, você consegue também precificar melhor. Então, nós temos duas realidades. Desde quando eu comecei, que eu não tinha toda essa percepção, até essa segunda fase, que eu construí toda essa cadeia aqui para chegar a ser um advogado que estou numa posição positiva de reconhecimento na advocacia imobiliária, não somente piauiense, mas nacional, mas tudo isso foi
um trabalho de, como eu disse, missão, visão, valor, em que eu colocava os valores, Yuri, toda hora na mesa para saber o que eu estava disposto a galgar, a conseguir chegar aonde eu queria. E uma das coisas eu não queria passar por cima de ninguém. Por essa razão, eu comecei a fazer o quê? Estudar muito. Então, a primeira dica de tudo isso aqui que eu trouxe de informações é estudar. Estudando, Yuri, a gente consegue traçar uma estratégia sólida para decidir. Faz sentido eu estudar para concurso? Faz sentido eu abrir meu escritório físico? Faz sentido eu abrir meu escritório home office? Faz sentido eu trabalhar no escritório como associado? Faz sentido eu ser funcionário? Aí pega de novo, missão, visão, valor. Dentro dessas possibilidades, a gente vai adequando a missão, a visão e o valor da sua profissão, da sua carreira. Isso vai fazer, eu tenho certeza, Yuri, total diferença na hora da escolha. Eu queria ser empreendedor, então eu não conseguia sentar para ficar estudando para concurso público. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria viajar, eu queria estudar e palestrar, eu queria ser professor. Então, eu já tinha isso muito estabelecido dentro do meu coração, em que pese não ter condições financeiras no primeiro momento para fazer tudo isso que eu queria. Então, antes de me alongar mais, mas eu acho que é uma reflexão necessária, porque as pessoas pensam às vezes que é só eu me tornei advogado, eu vou ganhar dinheiro, eu vou cobrar 10, 20, 30 mil, mas às vezes sem compreender o que é que esse valor que você recebe significa dentro da tramitação do processo. Porque você recebe hoje, mas o processo pode tramitar por 1 mês, 2 anos, 5 anos. Então ele para de fazer graça e ele começa a ser uma obrigação. E aí você tem que decidir. Quando vira obrigação, pode virar um peso. Se você entende como aquilo, como missão, aí pronto, aí você vai seguir o fluxo natural do processo e você vai conseguir curtir a sua advocacia. Eu refleti em 48 perguntas, com tanto conteúdo bom, mas eu acho que a gente consegue refletir que não é um podcast para jovem advogado, para estudante. É um podcast para a sociedade, para quem tem interesse realmente em adentrar ou quem já tem uma certa experiência mais avançada. E a gente vai voltar um pouquinho. Eu fiz todo um cronograma, de vez em quando eu fico olhando aqui para ter um ponto. Mas nós vamos pular etapas, porque você sempre começou no extrajudicial, no imobiliário. Quando foi essa virada de chave? E uma pergunta mais como é que eu posso falar? Jurídica mesmo. Quando houve esse boom do imobiliário? Perfeito. Primeiro, eu não comecei no extrajudicial. Ou melhor, eu não comecei no imobiliário. Eu comecei no Tribunal de Justiça, eu comecei a estagiar no meu primeiro período de Direito. E logo eu virei assessor, virei vários cargos dentro do tribunal, ganhando uma experiência significativa lá dentro. Mas eu não podia advogar porque eu trabalhava no tribunal e eu comecei a me especializar em áreas administrativas, porque objetivava sair do Tribunal de Justiça. E assim eu fiz, comecei a me dedicar ao direito previdenciário. Então, o início da minha carreira, ele foi mapeado pelo direito previdenciário. Mas meu pai, mestre de obras. Como mestre de obras, vivia em obra. E é verdade isso, assim. Eu lembro que ele tinha umas pranchetas gigantescas e ele fazia desenhos. Ele também era desenhista, ele calculava o valor de obra, onde está localizado as áreas. Isso serviu muito para eu estar nos canteiros de obras mesmo. Tanto que meus primeiros clientes previdenciários eram funcionários dele dentro desse trabalho que ele exercia. Beleza. Logo em seguida, dentro do trabalho que eu tinha no Tribunal de Justiça, a gente tinha também que fazer, supervisionar os cartórios, as serventias extrajudiciais. Eu achava aquilo gigantesco. Mas uma coisa palpitava no meu coração, Yuri. Eu queria ganhar dinheiro. Eu queria empreender. Isso, assim, saltava os olhos para mim, porque... Então, abrir só um parênteses, você teve um período concursado Sim. dentro de um tribunal, Sim. então você consegue dizer as duas realidades. Consigo. E uma realidade que eu não tenho desejo de voltar é para o funcionalismo público. Porque, assim, eu gosto de ter liberdade, de estar sentado com quem quer que seja, de conversar com quem quer que seja,
de ser amigo de quem quer que seja. Eu gosto dessa minha liberdade. E quando você é servidor do Tribunal de Justiça, existe meio que uma atenção. Será se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado? Isso sempre me incomodava. Então, me tornar advogado e ver tantos advogados brilhantes que eu poderia citar aqui como referência, me saltava os olhos mesmo. Eu quero ser um advogado assim. Cara, olha, esse advogado fala desse jeito, as patrões são assim. E aquilo me deixava, assim, muito feliz e com a vontade de ser um dia igual a essas pessoas. Então, quando eu saí do Tribunal de Justiça, eu comecei a advogar em todas as áreas. Todas as áreas. Porque o importante era eu ter dinheiro dentro da minha casa. Não tem como romantizar. Não tinha como romantizar tudo isso. Eu tinha que ganhar dinheiro porque logo em seguida eu tive filhos, então eu tinha que sustentar casa, família, etc e tal. Só que concomitante a isso, Yuri, lembra daquela história da missão, visão do valor? Sim. Sempre teve muito latente ali para mim, então eu sempre revisitava essas questões, porque eu sempre tinha que direcionar para dentro daquilo que eu queria. Por mais que eu fizesse um movimento de crescimento, porque eu sou filho que não tinha advogados de uma família um pouco com dificuldades, de certa forma, financeira, eu tinha que pensar que eu era a mudança da minha família. E eu coloquei isso muito sério para a minha história. Tanto que, mesmo eu trabalhando em todas as áreas, eu criava uma zona de estratégia, sabe? Que me isolava e que eu criava as estratégias de me tornar diferente dentro da advocacia. Então vamos lá. Se eu queria exercer atividade extrajudicial, porque já estava dentro do que eu havia de planejamento, o direito previdenciário existia muita gente boa. Eu não tinha relação com o interior, então eu não tinha como criar conexão para o benefício mais buscado, um dos mais buscados, melhor dizendo, que era o previdenciário rural. Eu não tinha esses contatos todos, então eu tive que me virar para a realidade do meu município. Qual era a realidade do meu município? A irregularidade de imóveis, que é pujante, que está em todos os lugares. Então, estrategicamente, dentro dessa minha reflexão de missão, visão, valor, eu comecei, Yuri, pouco a pouco, indo para o lado imobiliário. Pouco a pouco. Eu não comecei com uma incorporadora famosa. Eu comecei fazendo rescisão contratual. Depois eu fui para uma cobrança de condomínio. Aí eu fui conhecendo as pessoas. Eu fui conhecendo os tabeliães, eu fui conhecendo os registradores, eu fui conhecendo as dores do mercado imobiliário. Eu comecei a verbalizar para o mundo que eu era advogado imobiliário. Eu estudava as teses dos meus colegas de fora do Piauí. Eu comecei, de fato, a me aprofundar, a beber, a viver. Acordava e dormia pensando em direito imobiliário. E acordar e dormir pensando em direito imobiliário, Yuri, significa eu trocar amizades, vamos dizer assim, eu trocar espaços, eu trocar ambientes. Eu vou até retificar, eu vou até melhor colocar essa minha frase. Eu troquei ambiente. Eu parei de andar num ambiente que não me cabia mais, que era de todas as outras áreas, que era de advogado, que era generalista, e comecei a entrar num ambiente que as pessoas falavam comigo sobre tudo voltado ao direito imobiliário. Dentro desse direito imobiliário também tem vários outros nichos, urbanístico, ambiental, notarial e registral, o próprio tributário voltado ao imobiliário. Então, assim, é uma gama de atividades que podem ser praticadas dentro do direito imobiliário. E com isso, eu comecei a seguir muitas pessoas no Instagram, isso já para mais recente, né? Eu comecei a frequentar todos os eventos relacionados ao direito imobiliário, eu comecei a discutir politicamente junto ao Tribunal de Justiça melhorias, não somente para a classe dos cartórios, mas também para o código de normas da atividade extrajudicial. Então, primeiro generalista, porque eu tinha que pagar a conta, mas depois eu comecei a entender que quanto mais especialista eu me tornasse na área, volto a te dizer, Yuri, sem passar por cima de ninguém, sem criar qualquer tipo de embate com ninguém, eu fui fazendo minha história com muita responsabilidade, com muita técnica, com muito estudo, entregando sempre o melhor para o meu cliente. Então aí eu comecei a cobrar melhor, eu comecei a entender que eu poderia chegar em outros patamares, porque se um processo judicial demoraria 2, 3, 4 anos para ser resolvido, um processo administrativo demoraria 3, 4 meses. Então, se demoraria 3, 4 meses, eu devo, melhor dizendo,
ser remunerado da melhor forma. Essa é a minha visão. Perfeito. E a próxima pergunta você até já respondeu, que era a questão de de pegar tudo do jovem advogado que por uma necessidade ele precisa pegar as áreas, mas é um crescimento, é uma evolução de ter sua imagem construída naquela área que ele quer. E vamos para a próxima pergunta. Mas eu só queria fazer mais uma colocação, À Yuri. vontade. Extremamente importante isso que você falou. Porque assim, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com o pensamento de eu vou ser advogado previdenciarista, eu vou ser advogado criminalista. Sim. Via de regra é isso. As pessoas esquecem todas as outras áreas. E as pessoas costumam também falar assim, o mercado está saturado. Não tá. Eu peço para que você olhe para a câmera e diga isso. O mercado não está. Está saturado. Volto a dizer, eu vou tirar a minha página do direito imobiliário. Eu falei aqui de várias modalidades dentro do direito imobiliário. Você pega o penal hoje, existem várias modalidades do direito penal. Você pega o direito ambiental, que praticamente, assim, com todo respeito, mas eu acho que não tem 50 advogados do direito ambiental aqui no estado do Piauí. Você pega o direito desportivo, muito menos. Você pega o direito digital, muito menos. Você pega o direito internacional, muito menos. São tantos direitos. E volto a te dizer, não adianta eu falar que eu sou especialista no direito inteiro. O Sim. direito inteiro tem muitas pegadas. Ora você vai no direito imobiliário, ora você vai trabalhar pelo adquirente, ora você vai trabalhar pelo vendedor, ora você vai trabalhar para a empresa, ora você vai trabalhar para a pessoa física, ora você vai trabalhar em prol de um condomínio, ora em prol da sociedade. Então, o direito imobiliário é tão grande, é tão vasto, tem tantas camadas, que tem espaço para todo mundo. E eu te digo, e ainda vai ter mais espaço ainda. Entende? Então, assim, se as pessoas às vezes olharem um pouquinho mais para o lado, desfocarem um pouco do que o que é natural, elas conseguem ser especialistas, ganhar muito mais, e eu não tenho dúvida, mudar de vida muito mais rápido. As pessoas, eu acho que elas têm um receio de focar em uma parte justamente pela demora, né? Não é algo que amanhã eu me apresento como isso. Você foi uma construção de anos, então, mas claro, já vinha de um preparo em outras áreas, já tinha um escritório em que você poderia aos poucos fazer essa construção. Mas, Ian, me explica, como é a precificação de algo que a gente aprende na faculdade, que o quê? Vou cobrar no êxito, cobro no contratual. O imobiliário, o extrajudicial, como é que o jovem advogado, claro, cada caso é um caso, mas a gente aprende que só tem essas duas possibilidades, ou contratual, e você parcela, ou no êxito. Mas como é que você trabalha? Existem outros tipos de precificação, e como é que funciona no extra? É por etapas, é por procedimentos, como é que funciona? Perfeita essa tua pergunta, Yuri. E antes de nós falarmos sobre precificação especificamente, lembra daquela camada que eu falei para você, Sim. no que diz respeito a tudo que eu tive que fazer para me tornar um advogado especialista, né? Então nós temos duas etapas. Primeira etapa, que eu era generalista, que eu saí da faculdade, que eu comecei a precificar. Primeiro, eu não tive medo de errar. Primeira coisa que eu tenho que dizer muito claro para todo mundo em algum momento vai precificar errado, e tá tudo bem também. Porque quando você não sabe o início, o meio e fim, você não tem como precificar certo. Essa é a máxima que, Sim. às vezes, as pessoas não querem falar, mas é o óbvio. Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou advogado criminalista, eu vou soltar uma pessoa. Eu posso afirmar que eu vou soltar ela em 10 dias? Não. Eu não posso afirmar. Eu posso afirmar que eu vou soltar ela naquele processo, naquele primeiro pedido? Eu não tenho como afirmar isso. Eu posso ter estudo para isso. Eu posso ver os requisitos para isso, mas... Eita, eu ia falar uma expressão máxima. Mas na cabeça do juiz, a gente não prevê qual vai ser a decisão. Sim. Então, dessa forma, nós não temos, e nós não devemos, e nós não podemos afirmar qual vai ser a decisão dele. Então, voltando a esse exemplo que eu dei, então você imagina um advogado que ele cobra R$2.000 para fazer, por exemplo, uma liberdade provisória. Você quer ficar com aquele cliente por mais tempo. Mas esses R$2.000, às vezes, você, ao invés de cobrar para o ato, você pode cobrar para a defesa. E às vezes você não compreende que a defesa... Ou melhor, nem para a defesa, eu vou até retificar. Para a soltura. E às vezes você não entende que essa soltura, às vezes, não é com pedido. Às vezes ela pode acontecer em segundo grau. Às vezes ela pode acontecer na audiência de instrução. Sim. Às vezes ela pode acontecer daqui 3, 4, 5, 6 meses.
e tu cobrou apenas R$2.000. Mas isso, volto a dizer, isso é normal, porque você tem uma conta em casa. E você não pode se julgar por conta disso. Agora, óbvio, que dentro de uma estratégia que você, igualmente eu falei, você consegue melhorar a sua visibilidade, a sua qualificação, a sua persona, você consegue se tornar referência, os preços automaticamente vão aumentando, porque você vai compreendendo prazo de tramitação do processo, você vai compreendendo dificuldade no processo, você vai entendendo como você pode fracionar os seus honorários, você vai compreender que chega uma proposta para você, Yuri, para você advogar para 200 pessoas e no final de 2 anos você vai receber 12 milhões. Essa é uma proposta tentadora, não é? Demais. Demais. Mas você vai conseguir aguentar 2 anos para receber 2 milhões? Ainda mais lidando com 200 pessoas. E lidando com 200 pessoas. Então, infelizmente, não tem como. Nós temos que entender o nosso porte. Então, primeira coisa que é claro você tem que compreender. Você tem como sustentar processo somente no êxito? Ah, meu escritório vai receber 30 milhões no final desse processo. Mas eu tenho como passar 5 anos para receber 30 milhões no final desse processo? As contas chegam mensalmente. Entende? Então, isso, lembra, visão, missão, valor? Isso tudo é estabelecido dentro desse processo também. Então, dentro de um contrato de prestação de serviço, você tem que compreender quanto tempo você vai passar com esse contrato. Porque contrato é assim, Yuri. Você fecha 10 contratos. Esses 10 contratos, eu vou receber R$1.000 por cada um, você recebe nesse mês. Não necessariamente esse contrato, esses processos, finalizam para o próximo mês. Sim. Mas esse valor aqui, teoricamente, tu já gastou. Esse aqui desse mês, tu vai ter que conseguir mais 10 contratos para se manter também. Então, você tem 10 processos que vão continuar ativos aqui, mais 10 processos que vão continuar ativos aqui, e teu copo, ele vai enchendo. Ele vai enchendo com a quantidade de processos, e às vezes o valor que você recebe mensalmente não consegue cobrir a manutenção pessoal, a manutenção do escritório e a manutenção na tramitação do processo. Olha a reflexão. Então, dentro de uma estratégia de quanto eu vou precificar, primeiro, não ter ansiedade, saber que pode errar, mas também calcular que não dá para eu receber tudo no início, às vezes eu tenho que receber um valor maior no final, porque estrategicamente eu consigo segurar. Dentro do meu ramo de atuação, eu consigo entender se vai ser rápido o processo ou se vai ser demorado o processo, porque eu tenho que pensar que esse processo vai ficar dentro da minha base. E se ficar dentro da minha base, eu vou ter que responder para contestação, eu vou ter que recorrer, eu vou ter que fazer audiência, eu vou ter que instruir testemunha, eu vou ter que analisar provas, então eu vou ter que me dedicar na tramitação desse processo. Então nós temos que compreender que eu vou continuar sendo advogado desse processo por muitos anos. Sim. Então, se é por muitos anos, eu tenho que compreender que o valor que eu vou receber, ele vai ser rediluído pela quantidade de tempo que eu trabalhei nesse processo. Por que que hoje, infelizmente, os juizados especiais não é mais a porta de entrada da jovem advocacia? Porque no final de 2 anos de processo, tu recebe R$500. Divide R$500 por 24 meses. Então não compensa a quantidade de tempo que você investiu para você receber menos de 12, 15 reais por mês, para você ter a responsabilidade de ter acompanhado esse processo por muito tempo. Volto a dizer, se você começar a agir, Yuri, como empresário, no sentido de compreender que nós temos que ter estratégias dentro dessa visão, missão e valor para a sobrevivência do seu escritório, você vai começar a aguar todo dia a plantinha. Todo dia você vai começar a aguar a plantinha. Você vai acordar querendo saber sobre oratória, você vai, no meio da tarde, querer aprender sobre novos produtos para você aplicar dentro do seu escritório. Quando for na parte da tardezinha, você vai aprender a fazer audiência, e quando for à noite, você vai estudar contrato. No outro dia, mais assuntos e mais assuntos. Ou seja, você vai regando a sua planta para que essa planta floresça. Agora, você não pode dizer que a advocacia não deu certo se você não regar a planta. Porque aí é muito fácil. Dizer, eu não tenho cliente, eu não tenho cliente, eu não tenho cliente, eu não tenho cliente. Tá, mas o que é que você faz para ter cliente? Essa é verdade. Ian, a gente já está seguindo a última pergunta, a penúltima. E uma pergunta que aí acho que ela vai ser muito, muito expansiva, mas a gente vai poder destrinchar ela também um pouquinho. Você tem um escritório com vários advogados, você faz seleção de advogado no cotidiano. Se você não pudesse ver o currículo, se você não pudesse analisar o advogado só no olho ou só numa conversa,
quais são os valores e quais são os principais requisitos que você acha que hoje um jovem advogado, um advogado tem que ter que mais atrai? Yuri, eu acho que eu vou falar uma coisa até tensa, mas eu não vejo prova. Eu não analiso isso. Quem faz isso é a minha equipe, acho que muito proforme. Uhum. A gente tem uma empresa que faz a seleção dos candidatos, mas eu não analiso isso. Eu só participo de uma fase, da fase final. E via de regra, Yuri, as pessoas que entraram no meu escritório, elas não tinham conhecimento jurídico aprofundado. Isso a gente treina. Caráter não. Então, assim, o que é que eu busquei? Os valores. Os valores de família, os valores de empreendedorismo, de estudo, os valores de lealdade. Eu prefiro que fale a verdade pra mim do que mentir. Isso é uma coisa muito que eu trago muito, você sabe bem disso. Sim. Eu trago isso pra minha advocacia, eu trago isso pros meus clientes, eu trago isso pra minha equipe. Então, muito mais do que apenas o jurídico que eu posso ensinar, que eu posso financiar um curso, um treinamento, uma especialização, do que eu te dizer que eu busco que a pessoa chegue pronta. Não. Acho que as pessoas têm que pensar que eu também sou humano, que eu também tenho o direito de errar e eu vou compreender que a pessoa erre, mas quando ela vem com o coração aberto para aprender, para se dedicar e, volto a te dizer, alinhada a todos esses valores que eu citei aqui, tem tudo para dar certo. Agora, óbvio, essa é a minha forma de gerir. Eu tenho dentro da minha visão ter paz no escritório, deixar meus clientes bem satisfeitos. Eu tenho um pensamento de efetividade, de entregar, por isso que eu advogo muito no extrajudicial. Então, muito mais do que qualificação técnica, porque eu volto a te dizer, isso a gente aprende. Eu acho que essas questões mais conceituais, mais de caráter, mais de ser humano, elas conectam muito mais comigo, porque eu acredito que a gente vai conseguir juntos construir riquezas e riquezas do que qualquer tipo de outra coisa. Não é sobre direito, não é sobre técnica, é sobre valores, né? Sobre valores. Vou fazer uma série de perguntas, mas é aquele bate-bola. Ou é uma ou é outra. Você já respondeu algumas, mas só pra gente finalizar da melhor maneira. Vamos lá. Cobrar consulta ou consulta grátis? Uma ou outra. Cobrar consulta ou consulta grátis? Cobrar consulta. Honorários fixos ou só no êxito? É injusto essas perguntas aí. Vamos lá. Êxito. Home office ou escritório físico? Para jovem advocacia, home office. Parceria com um colega ou carreira solo? Parceria. Marketing digital ou boca a boca? Marketing digital. WhatsApp liberado ou só horário comercial? Eu vou me arrepender. WhatsApp liberado. Processo judicial ou um acordo extrajudicial? Acordo extrajudicial. Pós-graduação ou um curso prático de Curso gestão? prático de gestão. Desconto para um amigo ou seguir a tabela da OAB? Aí a OAB, aí nós vamos na parte prática do negócio. Desconto para mim. Trabalhar muito ou delegar tudo? A gente vai trabalhar muito. Trabalhar muito. Mas não quer dizer que eu não quero delegar, porque delegar tudo não. Olha, o advogado querendo falar. Clientela de massa ou poucos clientes que pagam bem? Poucos clientes que pagam bem. Essa eu vou deixar você falar. Poucos clientes que pagam bem. Gente, ó, isso... Já estamos chegando ao final. Sim. Eu tenho um grande amigo nosso, que há uns 3 anos atrás nós conversamos sobre isso. Cliente em massa ou poucos clientes que pagam muito. Eu lutei muito para ter poucos clientes que pagam muito, né? Muito bem. Porque o cliente em massa, e aí a minha visão de gestão de escritórios, eu teria que dar, da forma que eu sou, muita atenção a todos. Então isso me tira às vezes o sono, me tira a paz. A minha forma de gerir. A minha forma de gerir é eu ter uma conexão com os meus clientes. Eles saberem andamento, eles saberem como é que tá o processo, eu ligar, eu mandar mensagem, eu fazer videoconferência, eu fazer atendimento. Eu não conseguiria, humanamente, atender todo mundo. Então, não iria, se eu tivesse uma grande cartela de clientes, eu exercer a mesma forma de trabalho para todos eles. E isso me geraria uma frustração por conta dos meus valores, da minha visão
e da minha missão. Então, dada a minha qualificação, a minha expertise, a minha ambiência, a minha técnica, o meu estudo, eu fui criando um funil, vamos dizer assim. Porque aí eu fui para uma área específica, complexa, eu consigo entregar mais rápido, eu consigo ter efetividade e eu consigo estar na palma da mão, delegando o que é necessário, mas atendendo o meu cliente de uma forma diferenciada. Então, eu consigo ter paz no meu trabalho e consigo dormir tranquilo, colocando minha cabeça no travesseiro. Então, estrategicamente, gestão de escritórios, ela tem que ser vista de forma técnica, sem amadorismo, sem sentimento, com o pensamento de você se tornar aquele advogado que às vezes a gente vê em filmes, em seriados, porque não adianta, volto a te dizer, Yuri, pensar que a gente vai chegar nesse ponto sem ter muito trabalho duro, sem ter muita dedicação, ou seja, sem regar a plantinha todos os dias. E a última pergunta. Ser o melhor técnico ou ser o melhor vendedor? Ser o melhor técnico. E aí, para finalizar, eu achava que ia ser melhor vendedor, mas agora eu quero uma justificativa. Ser melhor técnico porque você pode ter muitos vendedores para você. Se você não souber, e aí volta a dizer... E o contrário? A minha visão. Contrário? Ok, mas aí é a minha visão. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo, e me desculpem todos os outros, mas esse exemplo eu acho que eu consigo decifrar melhor, assim. Se você tem uma barbearia e você é o empresário, você contrata. Não contrata? Uhum. Os melhores barbeiros para que eles trabalhem para você. Mas esses barbeiros, eles podem sair e você ficar na mão. Meu medo sempre foi ficar na mão. Essa é a minha visão. Entendi. Então, quando eu sou técnico, eu posso estar nessa barbearia, como eu posso estar em qualquer outra barbearia, fazendo qualquer outra atividade, entende? Entendi. Então, a técnica, ela me possibilita ter liberdade de, se eu não tiver o cliente próprio, eu tenho um parceiro próprio, que esse parceiro vai ser o vendedor, ele vai trazer o cliente e eu vou conseguir entregar o resultado. Entendi. E me convenceu. Me convenceu. Ian, muitíssimo obrigado. Eu tinha mais umas 7 perguntas para fazer. Já botaram 2 vezes 5 minutos aqui na janela. Muitíssimo obrigado. Agradeço em nome, me permitam, da Jovem Advocacia. Sempre a gente tem essas conversas diariamente. Peço para que vocês sigam o Dr. Ian nas redes sociais. Converse com ele. Vocês vão ver que é um crânio do direito, enfim, de gestão. É um amigo querido que topou esse bate-papo. É difícil encontrar ele aqui em Teresina, eu achava que eu teria que fazer virtual. Muitíssimo obrigado. E aquelas últimas dicas, palavras para a Jovem Advocacia, para a advocacia em geral que pode estar assistindo nosso podcast. Eu poderia falar sobre muitas coisas, Yuri. Primeiro, agradecer você, agradecer aos coordenadores do podcast, ao nosso presidente Raimundo Júnior, toda a diretoria, por ter oportunizado esse espaço de conversa, de crescimento, de qualificação. Volto a dizer, eu poderia finalizar com muitas reflexões, eu poderia dizer muita coisa, mas, Yuri, eu acho que a mensagem que eu quero deixar para toda a Jovem Advocacia é: não tenha tanta ansiedade. Às vezes, eu acho que é bom a gente respirar um pouco, ter um pouco de paciência. Às vezes as pessoas querem ter o carro do ano, o celular do ano, a viagem do ano. E o próximo ano você vai ter o quê? Sabe? Será se às vezes não é melhor você receber o dinheiro que você... Seu primeiro contrato assinado, seu primeiro valor recebido, não seria melhor investir em você ao invés de ir pra balada? Será se não seria melhor você se qualificar do que gastar numa viagem? São reflexões, Yuri, para um crescimento sólido e não a ideia de crescimento. Quando você respira e você consegue adotar passos reais para um futuro sólido, com qualificação, com network, com ambiência, eu não tenho dúvida, Yuri, eu não tenho dúvida que muda a vida. Agora, infelizmente, as pessoas querem ficar ricas da noite para o dia. E é uma matemática que às vezes não fecha. Não fecha. Porque o mundo vai te cobrar cada vez mais tudo isso. É o gasto, é o restaurante que é caro, é a viagem que é cara, é o lazer que é caro. Aí você vai colocando em segundo plano a tua qualificação, a tua segurança financeira, os teus investimentos. O meu recado para a Jovem Advocacia é que todo mundo pode ser e pode chegar e pode estar
aonde quiser estar. Só precisa ter dedicação, lembrar da visão, da missão e dos valores e não desfocar do resultado. Fora isso, amigo, tenho certeza, é correr para o abraço. E o meu desejo é que cada vez a Jovem Advocacia esteja mais bem posicionada, como você é um exemplo para mim e um exemplo para a advocacia piauiense, pela sua luta, pela sua garra, e eu tenho a honra... Tu não grava isso aí não, que eu posso chorar, viu? E eu tenho a honra, meu amigo, de poder dizer que sou seu amigo. Então, Igualmente. volto a dizer, parabéns por esse projeto, estarei aqui sempre à disposição, em que pese eu estar sofrendo bullying, porque estou viajando a trabalho, mas... Sempre estou aqui à disposição, você sabe disso, e parabéns pelo projeto, de coração. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Pessoal, finalizamos nosso primeiro episódio, Conexão Seja. É um espaço realmente para você, jovem advogado, jovem advogada, para conversar com advogados mais experientes, conversar com aqueles advogadas, você ter esse network que a gente sempre fala, né, que é importantíssimo na nossa advocacia. Então, nos próximos episódios nós iremos divulgar nas nossas redes sociais, do podcast da UAB, do Seja, e contamos com a sua participação. Muitíssimo obrigado. Eu não sei se você vai estar assistindo de manhã, à tarde ou à noite, mas bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.